Isso me dá muita raiva aqui em Portugal. Mas há coisas que dá raiva em qualquer ser humano. E isso é o que nós vamos falar nesse vídeo. Mas antes, roda a vinheta, produção. Salve, salve, meus filhos! Sejam bem-vindos ao meu canal. Como é que vocês estão? Eu sou o Velhinho Portugal, vivendo em Lisboa há alguns anos e mostro como é viver a vida aqui. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal e já apertar esse botão de like para que você não perca nada. Queridos, esse vídeo é uma continuidade do vídeo postado que eu falei sobre 3 coisas que acontecem dentro dos comboios em Portugal, que é óbvio, está na descrição e também no final do vídeo, no final desse vídeo, mas você só vai ver isso aí depois, não mexe com isso agora. Nesse vídeo eu vou te confessar algo que me deixa com muita raiva, bastante desconfortável quando eu estou dentro do transporte público aqui em Portugal. É hilário até, é de certa forma hilário, mas ao mesmo tempo é incômodo para muitas pessoas e eu sou dessas pessoas que me incomoda com esse tipo de coisa. Se você não se incomoda, é um direito seu, como no meu caso, eu me incomodo, é um direito meu. Mas sabe o que me incomoda? Quando a pessoa entra no vídeo e não dá um joinha, ou sai do vídeo e não deixa esse joinha. Então, antes de qualquer coisa, clica no joinha, deixa o seu like, é só uma atitude de clicar num botão. Faça isso por mim e você vai me ajudar bastante. Queridos, pior do que os espíritos de gato, homens que parecem que vão parir e os fedorentos, esse tipo de gente que vou te falar aqui é esse tipo de gente que é pior do que esse. Se você não sabe quem são esses espíritos de gato, homens que parecem que vão parir e os fedorentos, eu te convido a assistir o vídeo anterior a esse, que eu trato desse assunto com o tema 3 coisas que acontecem dentro dos comboios em Portugal, que eu já te falei que está na descrição. Agora vamos a essa situação que me deixa com raiva, que me deixa desconfortável aqui em Portugal, principalmente dentro dos transportes públicos. Aproveita, se inscreve no canal e senta que lá e vem bronca. Uma das coisas mais chatas que me deixa estressado é uma pessoa sem noção de tempo, sem noção de intervalo, sem noção de ambientação. Por quê? Preste atenção. Porque pessoas sem noção dentro dos comboios são pessoas que no auge do silêncio, das primeiras horas da manhã, meus filhos, onde a maioria das pessoas estão sonolentas, o sem noção pega o celular ou telemóvel, como diz aqui em Portugal, e coloca uma música bem alta e fica curtindo como se ele estivesse sozinho dentro do comboio. Eita, que me deixa com muita raiva. Esse tipo de pessoa parece que não tem noção de ambientação. Eles acham que estão dentro do quarto deles, dentro do covil deles, sozinho, provavelmente. É aquela expressão, o que se passa na cabeça dele? Pois é, eu acho que o que se passa dentro da cabeça desse tipo de pessoa é exatamente isso. Eles devem achar que estão dentro do próprio quarto, escutando aquelas porcarias que cada um gosta de escutar, ou as coisas boas, sabe lá, varia de pessoa a pessoa. Pra mim, o que eu escuto é porqueira. E eu acho que como eles devem pensar isso, então eles não se importam, eles devem estar meio que dormindo ainda, então sai de casa meio dormindo, aí pensa que o comboio dentro do trem aqui, né, o comboio aqui em Portugal, o trem no Brasil, é a extensão do quarto do indivíduo, ou da indivídua, mas geralmente é homens que fazem esse tipo de coisa, se é que a gente pode chamar esse tipo de gente de homem. Parece que é a extensão do quarto deles, então eles vão lá dentro do comboio, dentro daquele vagão, dentro daquele espaço de 4 pessoas, eles vão lá e continuam e liga aquela bosta, liga aquela poiqueira e fica escutando bem alto, como se não tivesse ninguém. Eu fico olhando a cara de pau, meus filhos, a cara de pau. E o pior, como tem muita gente que curte as músicas brasileiras e o funk brasileiro, que eu não vou nem dizer o que eu acho, que eu não tenho dinheiro pra pagar advogado, mas tudo bem.
Tem gente que pega, e eu fiquei pensando, deve ser um brasileiro sem noção que tá escutando essa porcaria aqui essa hora, 6h30 da manhã. Não é 6h30, era 6h40, tinha uns 10, 15 minutos que o comboio já tinha saído da estação onde eu pego. E o indivíduo sacou o telefone e ficou lá, escutando aquela porcaria que ele tava escutando. E detalhe, todo mundo que estava ao seu derredor estava ouvindo também. Isso, me diga assim nos comentários, vai lá, escreva nos comentários. Isso não é uma atitude de uma pessoa sem noção de ambientação, sem elegância, sem educação? Porque a coisa mais fácil que existe, antigamente os telefones quando a gente comprava vinha com fone de ouvido, carregador e blá blá blá, aquelas bolinhas e tudo mais. Hoje geralmente os fones de ouvido, os telefones não vêm com fones de ouvido. Mas não é difícil, meus filhos. É fácil achar um aí. Minha irmã comprou um na Shopee, ou não sei se foi no AliExpress, na Shopee, ou qualquer um desses sites chinocas aí que vende coisas chinês. Por 4 euros ela comprou um fone de ouvido Bluetooth pra não atrapalhar as pessoas. Inclusive ela me deu porque o meu quebrou. Aí você percebe, não é porque a pessoa não tem condições de comprar um fone de ouvido, é porque ela gosta de ser chata. É porque ela gosta de incomodar, então ela pensa que ela é o quê? O Chopin da vida. É um Chopin, então tá escutando um Beethoven, um Mozart, um Chopin, ou então tá escutando como um dos cantores, dos músicos que eu mais gosto, John Coltrane, tá escutando um John Coltrane, um cara, um superstar, assim, que tem uma música muito boa, né, muito gostosa de se ouvir, então ele pensa, eu tô ouvindo isso, só que não, na prática o indivíduo tá escutando aquele funk pesadão do Satanás, que vai acordar as pessoas de manhãzinha no comboio. São pessoas sem noção, bota aquela poeira e fica curtindo alto, como se tivesse sozinho no comboio. Eixe, meus filhos, esse tipo de gente me incomoda bastante. Esse sem noção, não satisfeito, é esse tipo de pessoa sem noção, não satisfeito em escutar música alta, são os mesmos tipos de pessoas que de manhã faz uma videochamada e começa a falar bem alto e contar a vida toda pra quem tá do outro lado do telefone, como pra todo mundo tá no comboio. Me lembro, um dia eu dentro do ônibus do Brasil, autocarro aqui em Portugal, tô eu indo pro trabalho, na época eu trabalhava num bairro chamado Loures, Loures aqui, e eu tava de manhãzinha dentro do comboio, dentro do autocarro e tal, e entrou um brasileiro, nesse caso era brasileiro. E o camarada tava conversando com a irmã, ele entrou, sentou, acho que ele, na verdade ele já vinha falando com ela no telefone. E aí ele começou a falar, daqui a pouco eu não volto mais pro Brasil, porque no Brasil os meus irmãos me deram um golpe, eu pedi para eles construírem a minha casa, e eles mandavam as notas de ferragem superfaturadas, meus irmãos me roubaram. Ele tava falando com alguma amiga, algum amigo, sei lá. Mas ele contou a história que eu fiquei com pena dele, na verdade. Eu fiquei com pena. Eu fiquei pensando, nossa senhora, esse camarada tá acabado mesmo. Ele tem que ir, não volta pro Brasil mesmo, não. Porque os próprios irmãos dele deram um calote nele, tava superfaturando a própria casa dele, né? Pô, sem vergonha, isso aí é uma pura sacanagem, né? Mas pra você ter ideia, é isso que acontece. As pessoas, elas esquecem que elas estão no ambiente público. E aí, muitas pessoas acham graça, muitas pessoas riem. Eu sou uma das pessoas que me incomoda. O que você acha? Você é que tipo de pessoa? Aquela que fica rindo das baboseiras alheias ou aquela que fica incomodada? Eu fico incomodado. Eu sou o tipo de pessoa, já falei, que me incomoda bastante estar num ambiente onde pessoas estão falando mais alto que todo mundo, que estão incomodando outras pessoas, que estão ouvindo músicas altas no meio de todo mundo, quando ninguém está fazendo isso. Um dito cujo pega o telefone e saca vai falando isso, ou então alguém que pega o telefone vai fazer uma videochamada e fica ouvindo, e é uma bagaceira. Isso me incomoda. Diga aqui nos comentários se isso te incomoda. O sem noção não sabe se relacionar com pessoas, e é por isso que ele não respeita o espaço do próximo. Isso é uma falta de educação e de relacionamento, porque se soubesse se relacionar com a outra pessoa, se soubesse respeitar o espaço da outra pessoa, obviamente, você acha que faria isso? Não faria.
seria um gentleman. Pegava um microfone, um fone de ouvido Bluetooth, um fone daquele de cabinho, colocava no seu ouvidinho e falar o que diabos ele quiser escutar. Ninguém teria problema com isso, até porque ninguém sabia nem o que o infeliz estava ouvindo. Quando, semana passada, eu tô gravando dia 1º/6, né, 2024. Semana passada eu tava vindo do trabalho, né, muita pressa, rapidamente. Entrou 2 Zuca, 2 brasileiros. Aí, irmão, aí o cara pensa, a vergonha agora é nós. Não porque entrou 2, mas porque eles entraram com uma caixa de som. Aqui uma coluna de som. JBL, ó. JBL patrocina nós, irmão. Os indivíduos entraram no comboio, na ala que eu tava, no vagão que eu tava, com uma coluna de som, com uma caixa de som JBL, escutando. E ninguém tá ouvindo isso, meus filhos. Ninguém tá fazendo isso. Por que a gente tem que fazer isso? Por que a gente tem que incomodar e mostrar porque eu sou brasileiro, eu gosto de som alto? Isso não tem nada a ver, isso é de respeito. Não, porque ele levou pra casa da mãe, da sogra, do irmão que tava doente, ou tava fazendo uma festa. Tá bom, me leve pra lá, mas traga esse diabo fechado, desligado. O que passa na cabeça de uma pessoa pra entrar com uma caixa de som dentro do comboio, dentro do transporte público e ligar ela como se ele estivesse na sala de estar dele? E foi exatamente o que esses 2 enviados das trevas fizeram. Eles entraram com a coluna de som, com a caixa de som, e tá ouvindo as panqueiras dele lá. E o pior, é o estilo de música que eu mais odeio na vida. Pergunte pra mim qual é. Funk. Irmão, eu não gosto de funk. Eu não gosto de ouvir funk. Eu não gosto de funkeiro. Pra mim é uma... Eu não gosto. Os enviados estavam lá de bigodinho. E parecia mó cara de pagodeiro. Os caras com cara de pagodeiro. Mas com estilo de funkeiro. Tava lá com os caras com aqueles bigodinhos amarelos, com aqueles cabelinhos amarelos, parecendo Soeto. Quem lembra do grupo Soeto, né? Parecia o Belo da Graciane, que é feio, né? Mas, pronto. Parecia esse estilo aí. E escutando aqueles funk nojento que fala do órgão genital feminino, que é uma baixaria, que pra mim é uma maior vergonha o Brasil produzir. Não é música, isso aí é poluição auditiva. São esses tipos de música que denigre, que expõe, que envergonha a mulher. Pronto. Eles estavam ouvindo essa porcaria. E meus fones já estavam no ouvido, eu aumentei o volume para não ter que me chatear mais, como diz um amigo meu. E o que foi que eu fiz? Levantei, fui pro último lugar para ver se não dava para ouvir aquela porcaria que eles estavam ouvindo. Por graças a Deus, chegou a estação, que era a minha, eu desci e o miserável vinha atrás. Pronto, saí rapidamente na frente e fui pegar o meu carro que estava esperando eu ali para poder ir para casa. Ok, resumindo a história, o problema é que esses caras não têm um bom senso mesmo. Não tem bom senso. Eles não sabem se relacionar, eles não respeitam o espaço do próximo. Agora pense, imagine se tivesse um livro ensinando a se relacionar de forma saudável, em qualquer ambiente. Quanto estaríamos dispostos a pagar para evitar maus relacionamentos, ajudar relacionamentos que são conflitosos, pessoas que não sabem se comunicar, o cônjuge, na harmonia familiar, verdadeiros amigos, aprender como resolver os conflitos. E eu vejo que muitas pessoas pagam terapeutas, e eu sou terapeuta de formação, me formei, e eu vejo que muitas pessoas pagam muito, né, para aprenderem a se relacionar uns com os outros em vários aspectos. E eu compilei dentro do livro de Provérbios, com a sabedoria de Salomão, um livro, né, que ensina a se relacionar. E ele tem um custo baixíssimo por R$ 9,90. Em real, irmão. Quem tá aqui em Portugal, na Europa, pode comprar R$ 2,90 e pouco. E se você ler, colocar em prática, te garanto que você vai aprender a se relacionar. Esse link está na descrição. Beleza, meus filhos? O que você achou disso tudo? Comenta aqui nos comentários e vamos que vamos. Aquele abraço, hein, meus filhos? Salve, salve. Fui!